E se eu te dissesse que há um século inteiro que pode ter nunca existido na história? Ou seja, um período dessa história que simplesmente foi inventado. E mais, a Igreja Católica participou ativamente disso. Pois é, pessoal, e essa teoria é real e tem nome. Chama-se a teoria do tempo fantasma. E prepare-se para descobrir o século inteiro que a Igreja pode ter escondido da história. Estamos no século X. A Europa está mergulhada na Idade Média, um período entre guerras, castelos, cruzadas e silêncio histórico. Mas, em 1991, o historiador alemão Herbert Lieg lançou uma bomba na história. Ele sugeriu que os anos entre 614 e 911 d.C. nunca aconteceram. Pois é, galera, vocês ouviram direito isso. Você ouviu certíssimo. Seriam 297 anos que foram simplesmente adicionados ao calendário histórico. Pois é, galera, e essa teoria é chamada de Phantom Time Hypothesis, ou seja, a hipótese do tempo fantasma, que sugeriu que o imperador do Sacro Império Romano, Otto III, em conluio com o Papa Silvestre II da Igreja Católica, quis ajustar o calendário para que ele mesmo governasse no ano mágico, que seria o ano 1000 d.C., que é aquele ano que acontece todas as coisas na virada do milênio, então ele queria estar presente nesse período. Mas o problema é que eles ainda estavam vivendo no século 700 e pouco ainda. E a solução encontrada por eles foi adicionar quase 300 anos no calendário. Pois é, galera. E com o apoio da igreja e dos monges cronistas, foi criado um pedaço da história que nunca existiu. Aí você se pergunta, mas como isso seria possível? O historiador Herbert Lieg aponta várias pistas, como a ausência de registros arqueológicos relevantes entre os séculos 600 e 900 d.C. Documentos e construções atribuídas a esse período são escassos ou controversos. E a transição entre o calendário juliano e o gregoriano parece ter ignorado séculos extras. E erros nos cálculos astronômicos medievais também foram encontrados. E o mais chocante nisso tudo são personagens como o imperador Carlos Magno, que é um dos maiores da história, poderiam ser apenas uma invenção da igreja para legitimar o poder do Império Cristão. E durante muitos séculos, a igreja controlava a produção do conhecimento, os monges copistas eram os únicos responsáveis por registrar a história, controlavam os registros e controlavam o seu tempo também. E num mundo onde o tempo estava diretamente ligado ao sagrado, ao ano do Senhor, ter um calendário divinamente ajustado não era apenas estratégia, era poder também. Mas como toda teoria há controvérsias, essa também tem seus críticos. A maioria dos historiadores considera essa hipótese fantasiosa. Eles apontam que há registros arqueológicos confiáveis sim, como documentos árabes, bizantinos e chineses, que se alinham no calendário tradicional. Além disso, construções como o Domo da Rocha, datadas do século VII, contradizem a teoria. Mas se mesmo assim parte dessa história for real, ou seja, se de fato não foram 297 anos, mas 100 ou 50, pois é. Será que parte da história que aprendemos foi moldada para beneficiar impérios, religiões ou reis? Pois afinal, a história é contada por quem tem a caneta. E durante muitos séculos, essa caneta estava nas mãos da igreja. Talvez o século perdido nunca tenha existido. Ou talvez esteja escondido nos arquivos do Vaticano. Mas uma coisa é certa, quanto mais estudamos a história, mais percebemos que ainda há muito a ser descoberto. E você, acredita que a igreja apagou um século da nossa história? E se você souber também alguma coisa, pode deixar nos seus comentários sobre essa teoria. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.